Então, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa Conexão TCC, que é esse nosso encontro online, ao vivo, gratuito, mensal, e uma oportunidade que a gente tem para se conectar, mesmo em vários pontos do país e do mundo, oportunidade que a gente tem também de vivenciar teoria e prática para enriquecer os nossos atendimentos. O nosso tema de hoje é estresse precoce. É um tema extremamente importante. Vocês vão ver por quê. Eu vou compartilhar aqui alguns slides. Hoje, eu gostaria que a gente tivesse um encontro bem interativo. Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, compartilhar experiências, tá bom? Eu tenho certeza que todo mundo já vivenciou alguma experiência, seja pessoal, seja com algum paciente, semelhante ao que a gente vai ver aqui hoje. Inclusive, todos nós estamos sujeitos a ficar ativados, né? Ter algum gatilho de uma situação que nos aconteceu, de algo que foi sofrido. Se por acaso alguém hoje se sentir assim, muito mobilizado, eu gostaria que entrasse em contato comigo depois, tá bom? Porque a gente pode talvez abrir portas aqui e eu não quero que ninguém fique sofrendo sozinho, tá? Então, nós vamos falar de estresse precoce. E por que que a gente precisa falar de estresse precoce, né? Os nossos temas de conexão são temas que vocês me dizem nos comentários das aulas, no Instagram, pelos nossos cursos, né? TCC oficial e TCC para crianças e adolescentes. São vocês que me dizem quais são os temas de relevância, o que está aparecendo na prática clínica, e também eu venho percebendo, de acordo com os meus atendimentos, com os meus estudos também, e a gente veio parar nesse tema do estresse precoce, por causa disso daí, ó, as experiências aversivas na infância são muito relevantes para o desenvolvimento de psicopatologias. E eu trouxe os dados de duas pesquisas brasileiras. A gente sabe que muitas vezes a gente trabalha com dados de pesquisas de fora do nosso país. Então, achei muito importante trazer para vocês essas informações. Então, em São Paulo, foi feita uma pesquisa e chegou-se à conclusão que 71,6% dos pacientes psiquiátricos experienciaram algum tipo de estresse precoce. Entende-se por pacientes psiquiátricos nessa pesquisa com depressão, transtorno de ansiedade e transtorno afetivo bipolar. Foi feita uma outra pesquisa no Rio de Janeiro que constatou que 78% dos pacientes, sendo que a maior parte com transtorno de humor, ansiedade e transtorno de personalidade, também vivenciaram alguma experiência de estresse precoce. Então, olha, são muitos pacientes. Eu tenho certeza, então, que na nossa prática clínica, dentro do nosso consultório, uma grande parcela também dessas pessoas passaram por algum tipo de estresse precoce. Por isso que a gente tem que entender o que é, como que desenvolve, quais as consequências, saber a nomenclatura, enfim, o que a gente vai vivenciar aqui no nosso encontro de hoje. Porque eu tenho certeza que todos vocês aqui, assim como eu, já atenderam algum paciente que tivesse depressão ou transtorno bipolar, ou algum transtorno de ansiedade, ou algum transtorno de personalidade. A gente está aqui nas estatísticas, né? O estresse precoce está associado ao déficit da performance cognitiva, de memória e funções executivas. Então, muitas vezes o paciente vem para a gente com uma queixa que pode até se confundir com outros transtornos, inclusive o TDAH, quando a gente fala em déficit da performance cognitiva, e na verdade a gente vai ver que é resultado de um estresse precoce, e também o estresse precoce está associado ao déficit emocional, que é o processamento de recompensa e os estímulos afetivos e sociais para a regulação emocional. Então, falta
o processamento ali da recompensa. Essas pessoas podem se tornar, às vezes, impulsivas, pessoas que são como um balde furado, que a gente vai oferecendo, oferecendo, e nunca é suficiente. Ou então, pessoas também que não sabem como pedir, como pedir que suas necessidades emocionais sejam atendidas, como comunicar essas necessidades, e também dificuldades na regulação emocional. Nós todos também já atendemos pacientes com dificuldades de regulação emocional. Pode ser que parte deles, ou grande parte deles, tenha vivenciado algum tipo de estresse precoce. E nós vamos ver daqui a pouquinho quais são esses tipos, né? Então, a exposição crônica, quer dizer, ao longo do tempo, e disseminada, que quer dizer recorrente, pode ser geradora de crenças cognitivas, que são as crenças que a gente chama de esquemas, né? Crenças estáveis e duradouras, para prever e controlar os eventos futuros. Então, quando a pessoa passa por situações de estresse, por muito tempo e várias vezes, é isso aí que tende a acontecer. A formação de crenças e de esquemas, obviamente, disfuncionais, nesse caso. Então, isso quer dizer que o estresse precoce também está relacionado à formação dos esquemas iniciais adaptativos. Afinal, o que é, então, o estresse precoce? Quando a gente fala esse termo, a gente está dizendo de abandono, de abuso e de negligência. Pode ser as três coisas, uma delas, duas, enfim. A gente vai sempre lembrar dessas três palavrinhas aí. Então, se você percebe que o seu paciente sofreu um abandono, sofreu algum tipo de abuso ou de negligência, a gente vai pensar na possibilidade do estresse precoce e aí a gente vai investigar se houve ali alguma daquelas situações geradoras do estresse. Alguns autores vão nos dizer que para ser considerado estresse precoce, a pessoa tem que ter vivenciado aquela situação até os 5 anos de idade. A gente sabe que isso deve ter uma ligação até mesmo às fases do desenvolvimento. Outros autores já vão dizer que o estresse vai ser precoce para pessoas de até 13 anos de idade. Isso vai mudar, basicamente, na formação dos esquemas. A gente sabe que durante a adolescência ainda se formam esquemas, e podem ser formados aqui por influência do estresse precoce, mas também, mesmo que não seja um estresse precoce, se a gente for considerar o autor de 5 anos, a gente saber que a pessoa vivenciou aquela situação, é um estresse e ele é gerador de vários problemas, enfim. No final das contas, vai ser muito relevante também. Então, a gente vai considerar a idade, mas quando uma pessoa vivencia uma das situações que eu vou apresentar aqui para vocês, aos 15, 20, 30, 50 anos, a gente também vai considerar que é uma situação estressora que vai causar prejuízos. Mas, para ser chamado de estresse precoce, a gente vai escolher um desses autores aí, até 5 anos de idade, até 13 anos de idade, tá bom? Tipos, então, de estresse precoce. Quais são eles? Eu trouxe até alguns exemplos para a gente ver aqui hoje. Então, o primeiro deles é o abuso emocional. É um abuso verbal que afeta bem-estar ou moral. É uma conduta que diminui, que embaraça, que amedronta, que isola. Por exemplo, culpar, depreciar, ameaçar, provocar, rejeitar. Sempre que uma criança passa por uma situação dessas, a gente vai dizer que é uma situação de abuso emocional. Então, xingou, brigou, de maneira repetitiva, de maneira intensa, a gente vai se preocupar ainda mais. Uma situação isolada pode ser considerada o estresse precoce? Pode. Porque não é a quantidade que vai fazer a diferença na nossa vida, é o quanto aquilo ali nos marcou. E isso vai vir em conjunto com o nosso temperamento,
com quem é aquela pessoa, né? Quem é aquela pessoa que fez, que cometeu aquele ato com a gente, qual situação que a gente estava vivenciando, se era alguma coisa que a gente precisava de ter uma necessidade atendida. A gente vai considerar também o que a pessoa estava vivendo naquele momento, quais outros aspectos podem colaborar, andar de mãozinha dada para a formação de um problema maior. Mas o abuso emocional é isso, né? É o que afeta o bem-estar ou moral. Vamos ver um trechinho aí desse filme antigo. Escuta aqui, sua metidinha. Eu sou esperto que você é burro, eu sou grande e você é pequeno, eu sou certo e você está errada. E não há nada que você possa fazer. Simples. Não sei se vocês já assistiram, né? Então, ó, eu sou isso, você é aquilo. Olha como ele abusa. E no final ele ainda fala com ela assim: fique resignada, não há nada que você possa fazer. Eu sou esperto e você não. Então, quando um adulto compara uma criança com ele mesmo, ou compara uma criança com outra criança, isso é um abuso emocional. Tá? E um detalhe importante: a gente vai considerar um abuso emocional, especialmente quando há uma diferença de compreensão. Então, se uma criança de 7 anos tem essa mesma fala com outra criança de 7 anos, certamente não vai surtir o mesmo efeito do que um adulto falando. Então, é um aspecto que a gente vai ter que considerar também. É claro que quando tem conflitos e brigas com crianças da mesma idade, também não é nada saudável. Mas a gente vai avaliar, em especial, como é a relação dessa criança ou pré-adolescente com adolescentes e com adultos, tá? Agora, o abuso físico. Esse vídeo aqui, ele não tem som, tá bom? É só mesmo a imagem. Deixa eu dizer primeiro, né? O abuso físico, então, diz de uma agressão física com risco de lesão e que coloca em risco a saúde e o desenvolvimento físico. Por exemplo, bater, queimar, morder, chutar, envenenar, empurrar, beliscar, sacudir, atirar objetos. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi casos de professores que jogam apagador nos alunos, né? Isso é uma forma de abuso físico. Mãe que joga o chinelo, até tem muito meme com isso, né? Que a mãe é rainha da pontaria. Gente, isso é abuso físico. A criança vai ter prejuízos, pode ter danos ali sobre a sua saúde, risco da sua saúde e o desenvolvimento físico. Então, olha esse videozinho que é uma reportagem. Olha como essa criança é pequena. E aí o pai vem, dá umas chineladas. Ai, ainda joga no chão. Meu Deus, gente. Eu imagino que vocês devem ficar igual a mim. Terrível de ver. Então, aí foram... Ai, é uma câmera de segurança que pegou essas imagens e aí foi acionado o conselho tutelar, enfim, as medidas foram tomadas. E nós temos uma cultura bem ruim aqui no nosso país, né? De que eu apanhei e não morri, para aprender tem que bater, enfim, né? Colocar ajoelhado no milho, coisas assim, é falta de couro. E considera um abuso físico. Com as crianças pequenininhas, a gente vai entender que é um estresse precoce e ele vai ser um dos fatores de problemas, de transtornos mentais, né, de depressão, ansiedade, como eu mostrei lá na pesquisa no início. Abuso sexual. Qualquer tipo de conduta sexual envolvendo a criança em algo que ela não está mental ou emocionalmente preparada.
Então, ainda assim, há muita desinformação a respeito de abuso sexual. O abuso sexual não necessariamente é um estupro, ou precisa encontrar, ou pegar, tocar na pessoa. Qualquer coisa que ela seja exposta, que ela não está preparada, compreende-se como um abuso sexual. Né? Se ela não entende aquilo que está acontecendo, ou que ultrapassa as leis ou a moral social, é abuso sexual. Então, a gente já viu exemplos de crianças em chats de jogos, e aí manda uma foto de um órgão genital, alguém manda um videozinho de alguém beijando. Se aquela criança não tem a capacidade para entender o que é aquilo, é um abuso sexual. Então, exemplos: perguntar, pressionar, induzir a criança para qualquer atividade sexual, expor genitais e usar a criança para fins pornográficos. Também é algo que era culturalmente aceito aqui no nosso país e que hoje não é mais. Aqui tem um trechinho do Bom Dia, Verônica. Vejam que aí ela tá mocinha, né? Mas eu imagino que ela tem aí por volta dos 12, 13 anos. E o que acontece com ela é terrível. Se vocês tiveram a oportunidade de assistir a série toda, vocês vão perceber quantos abusos acontecem nessa série. Olha a carinha dela de que não tá entendendo, tá vendo? Essa carinha de que não tá entendendo mostra também, né, que ela não tá preparada para aquilo, que não estava na hora. Aqui, a negligência emocional. E vamos pensar, abuso emocional é uma coisa. É a pessoa falar, né, fazer coisas que vão ferir psicologicamente, emocionalmente. A negligência é diferente. Então, a gente tem abuso e negligência. Na negligência, é um padrão de falha do cuidador em prover as necessidades básicas emocionais e psicológicas, como amor, atenção, motivação, encorajamento e suporte emocional. Então, desde uma criança que está aprendendo a tirar a fralda e a mãe ou o cuidador, pai, tia, avó, professora, não elogiam, isso é uma negligência emocional, é a falta do incentivo. Então, vai faltar alguma coisa ali. Exemplo, não segurar ou confortar o bebê, não interagir, ignorar as necessidades de afeto, não apreciar os sucessos da criança. E aí a gente vê, muitas vezes, algumas abordagens que insistem, né, que a criança precisa ficar no berço até parar de chorar, sem ser acalmada, sem ser acalentada, e isso vai configurar a negligência emocional. Isso, gente, independe da intenção daquele cuidador. De repente, a gente pode pensar: ah, mas a mãe está com uma depressão pós-parto, a mãe não tem condições, a mãe está internada, em coma. A intenção não vai ter importância, né? O que importa é essa falha que a criança está tendo ali no atendimento do que ela precisa. Né? Então, esse trechinho é do O Estranho em Mim. Se vocês não assistiram, acho legal assistir também. E eu encontrei também mais um de negligência emocional. Esse aqui, na verdade, vai ter mais do que negligência emocional. Deem uma olhadinha aí para vocês verem. Quando não tem energia. Você é a melhor em ler, em cantar, em várias coisas, tirando quando você está num dia de morte.
O quarto de Jack... Eu sou melhor. Acho que travou. Peraí que travou. O Quarto de Jack é um filme que ele mostra diversos tipos de negligência. Não sei se vocês já assistiram, é um filme bem pesado, bem triste. Ele é baseado em fatos reais, né? A mãe é sequestrada, adolescente. Ela não era mãe ainda, ela era uma adolescente. Foi sequestrada e foi colocada no quarto, e ela passou por diversos tipos de abusos. E ela ficou grávida e ela ganhou o Jack ali. Aqui, né, nesse trecho, ele já está com 5 anos. Então, o Jack passa por várias situações de estresse precoce. A gente vai encaixar ele em todos. E a mãe, nesse trecho aqui, ela tá até lá na cama, porque ela não dá conta mais de levantar. Ela tem os dias dela, como ele diz aí, né? Os dias de morta. Porque ela também tá esgotadíssima. Ela não teve as necessidades dela atendidas e, por consequência, ela também não dá conta de suprir todas as necessidades do Jack. E, pessoalmente, eu acho que ela ainda foi uma super guerreira, porque ela deu conta de muita coisa. Com tudo que ela passou. Deixa eu ver. Então, eu vou ter que parar de compartilhar aqui, porque travou, e vou voltar a compartilhar. Bom, mas até aqui, nós vimos, então, os 4 tipos de estresse precoce, né? Quero saber, assim, vocês se identificaram algum paciente? Conseguiram parar e pensar em alguém que passou por isso ou que está passando? Se sim, calma, calma. Porque, ó, nós falamos que o estresse precoce é preditor, é de grande relevância para o desenvolvimento de psicopatologia. Nós falamos que ele está associado a déficits cognitivos e emocionais. Nós vimos que ele está relacionado a abandono, abuso e negligência. E vimos o abuso emocional. Nós vimos o abuso físico, o abuso sexual e a negligência emocional. E a negligência física. Não passei o vídeo da negligência física. Vou voltar nele aqui. É a falha do cuidador em prover as necessidades básicas. Um lar, um abrigo, seguranças, vestimentas adequadas ao clima. Então, criança só tem roupa de frio e tá calor. Criança só tem roupa de calor e tá frio. Isso é negligência física. É a mãe mandar a criança para passar o dia inteiro na creche com uma fralda só. Além disso, olha, alimentação adequada, cuidados com a saúde. A família que não leva a criança ao médico quando ela precisa, não leva a criança ao dentista. Isso tudo é negligência física. Então, exemplo, deixar a criança mexer no fogão sozinha. Quantas crianças vocês conhecem que já se queimaram no fogão, com ferro, que tem marcas, né? Deixar a criança como cuidadora de outra criança. Então, você já tem 12 anos, você pode cuidar do seu irmão mais novo ou mais nova? Não, não pode. Né? Vigia aqui seu irmão enquanto eu vou ao banheiro. Não pode. Isso é negligência física. A gente está colocando uma pessoa, pela lei, né, que a gente fala que é incapaz, pela legislação é essa nomenclatura, né? Para cuidar de outra pessoa também incapaz. Então, tudo isso passa pela negligência física. Aqui tem mais um trechinho do quarto de Jack. Ele, rapaz, é o sequestrador, né? E aí, olha o quarto. Ele tem a senha, ele entra, ele sai e a mãe do Jack e o Jack ficam presos lá dentro. E ele com febre alta, ela já falou que ele tá doente, tal, que precisava levar ele ao médico. E ele não saiu com essa criança para ir ao médico. Ele esporadicamente trazia medicamentos, ele colocava comida lá, enfim. Muito triste, né? O menino com 5 anos nunca viu a luz do sol, a não ser pela claraboia que tem lá. Então, ele passa por tudo isso. Não precisa ser algo tão extremo assim
para ser considerado estresse precoce. Situações do dia a dia, como isso mesmo, né? De enrolar para levar a criança ao médico. E aí, a negligência física, muitas vezes, vem por parte do governo. A mãe quer levar a criança ao médico, não tem médico para atender, horas ali na fila, né? A gente entra aí numa discussão bem política, mas faz parte também. E isso de deixar a criança sozinha, desamparada. Então, se você se identificou, calma. Por quê? Vou te dar 3 motivos. Até o final do nosso encontro, eu vou te mostrar que nem tudo está perdido, né? Que não é porque a gente vivenciou um estresse precoce que é o fim do mundo. Na TCC de crianças e adolescentes, a gente tem um questionário de avaliação do estresse precoce. Ele pode ser aplicado a partir de 12 anos de idade. Então, se você faz parte da TCC para crianças e adolescentes, você vai encontrar lá já esse questionário, ele em PDF, com uma aula explicando sobre ele. Foi um encontro ao vivo, algumas pessoas que estão aqui já participaram, inclusive. Quem não está na TCC para crianças e adolescentes, vem correndo para ter acesso a esse material. A gente pode aplicar com adultos também. Então, tá, eu desconfio que o meu paciente já passou por isso, mas ele não me fala, eu não sei como entrar nesse assunto, ele não se lembra do que aconteceu. O que eu faço? Esse questionário, ele pode ajudar, tá? E na TCC oficial, tem uma aula super completa, também encontro ao vivo, sobre a relação do estresse precoce com a formação dos esquemas. Então, nós não temos um estresse precoce que é melhor ou pior do que o outro. Mas quando a gente tem, por exemplo, negligência física, quais esquemas podem ser formados a partir disso que foi vivenciado? Como tratar esses esquemas? Se a gente tem abuso emocional, quais esquemas podem ser formados? Por quê? E como tratar cada esquema desse? Porque a gente tem que saber identificar, mas a gente também tem que saber depois o que fazer com isso, não é mesmo? Muito bom. Então, muito importante, não vamos nos precipitar. Recebemos um paciente deprimido, e aí a gente vai investigar a história de vida dele, e ele sofreu algum tipo de estresse precoce. Nós não vamos afirmar que uma coisa é condição para outra. Eu coloquei bem entre aspas aí, ó, somente, entre aspas, porque não é somente, o estresse precoce não é uma condição determinante para desenvolver um transtorno psiquiátrico. Só o estresse precoce não é isso, tá? Não é uma coisa de causa e efeito. Então, nós temos aí, do lado esquerdo da nossa tela, ó, sem o estresse precoce, tá? O menininho feliz ali, né? Não vivenciou nada. Durante a vida, ele teve algumas dificuldades. E aí, do lado esquerdo, em cima, ele pode continuar ok. Então, não teve estresse precoce, teve eventos adversos ao longo do desenvolvimento e não desenvolveu nenhum tipo de transtorno. O de baixo, do lado esquerdo, o menininho não vivenciou nenhum tipo de estresse precoce, mas ao longo do desenvolvimento ele teve adversidades, teve problemas e desenvolveu um transtorno psiquiátrico. Então, a gente começa de um jeito e termina de outro. E do lado direito, na parte de cima, a criança vivenciou um estresse precoce, vivenciou também eventos adversos ao longo da vida, mas mesmo assim, ela não desenvolveu um transtorno psiquiátrico. Isso vai acontecer porque nós temos fatores, né, diversos que vão determinar. Entre eles, o temperamento, as nossas relações com o ambiente, enfim. E o de baixo, aí sim, vivenciou o estresse precoce, teve problemas ao longo da vida e aí desenvolveu o transtorno psiquiátrico. Mas por que é importante a gente entender disso? Vamos lembrar lá da nossa pesquisa. Nas duas pesquisas, tanto a de São Paulo quanto a do Rio, mais de 70% dos pacientes com transtornos psiquiátricos vivenciaram estresse precoce. Então, a gente olhando aqui o nosso desenho, a parte de baixo, ali o vermelhinho.
o do lado direito é maior do que o do lado esquerdo, tá? A gente vai ter mais pessoas que vivenciaram estresse precoce e desenvolveram transtorno psiquiátrico, tá? E muitas vezes as pessoas, nós, né, terapeutas, ficamos buscando, tá, mas qual evento da sua infância? Quais problemas você teve na sua infância? E a gente não encontra, tá aqui a explicação também. Do lado esquerdo, foi uma infância feliz, tranquila e tudo, mas ao longo do desenvolvimento vieram outros problemas e aí desencadeou o transtorno. Isso pode ser um problema, mas pode ser também um alívio, né? Com aquela história de que tudo que acontece na nossa infância fica, ou depois que passa a infância não tem jeito mais, aqui a gente tem um pouquinho de esperança. Ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade maior enquanto terapeutas, enquanto pessoas, sabendo que garantir uma infância feliz também não é preditor, não é garantia, não é suficiente para a gente não desenvolver nenhum tipo de transtorno ao longo da vida, tá? Então, no final das contas, né, cuidem-se. É claro que tudo que acontece lá na primeira infância é muito importante, muito significativo, né? À toa que os números são tão altos. Então, o que que faz a diferença? Ó, o tipo do estresse, o tempo e a duração do estressor, mais diferenças ambientais, como sexo, antecedentes genéticos, idade. A gente tem pesquisas falando sobre isso, sobre essa interação entre esses fatores. Eles podem afetar as relações entre o estresse precoce e os resultados ali no final. Então, tudo isso aí vai ser preciso considerar também ao longo da nossa avaliação. E é isso. Era esse recadinho que eu queria trazer para vocês sobre o estresse precoce, os tipos de estresse e alguns exemplos, né, em vídeos para vocês entenderem como que situações muitas vezes corriqueiras do nosso dia a dia podem ser desencadeadoras do estresse precoce.